Hoje muito especial, não é verdade? Porque faz tempo que eu não vejo a Wanda, uns 2 anos, né, Wanda? Mais ou menos. Então fico muito feliz de ter você. É muita saudade aí de você, do seu marido e dos demais, né? E é um dia feliz também, porque a Jaqueline está animada, né? Cheia de energia, gastando tudo, né? Dormiu o dia inteiro. E é bom saber porque nós somos mais que vencedores. Amém. O mundo só exulta quando está bem. O mundo só sabe exultar quando é um sucesso. O mundo só sabe exultar quando não tem problemas e dificuldades. Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, nós... Não, também. Podem, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10, nós vamos ver aqui no que nós precisamos exultar, no que nós precisamos nos gloriar, né? E o motivo por que essa passagem foi escrita é porque, independente da condição humana que algum servo de Deus tenha, ele vai ser caluniado, ele vai ser perseguido, vão inventar coisas sobre ele, né, por melhor que ele procure ser. Né? Então, com o apóstolo Paulo não era diferente. Um homem que foi rejeitado pelo seu povo, perseguido, perdeu todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e ainda assim tinha gente que tinha inveja dele. E ainda assim tinha gente que não queria que outros o amassem ou o reconhecessem. Então, aqui é uma carta muito pessoal de Paulo, em 2 Coríntios. Ele vai abrir o seu coração e ele vai se gloriar, né? Ele diz: não convém que eu me glorie do meu sucesso, mas eu vou falar um pouco sobre o meu sucesso, para que aquelas pessoas que me difamam também saibam que eu tenho feito alguma coisa. Deus tem me escolhido como um servo seu. Mas o sucesso em si não era o mais importante. O mais importante era a fidelidade. Então aqui ele começa dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então o que ele está dizendo? As pessoas estão duvidando que eu sou um verdadeiro servo de Cristo? Bem, ainda que não é conveniente, mas falando um pouco na linguagem dessas pessoas, eu vou falar sobre algumas visões e revelações do Senhor. Porque como apóstolo, ele recebeu revelações diretamente da mente de Deus para a mente dele, para ensinar o povo do Senhor. E aí ele diz assim, humildemente falando: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então de quem que ele estava falando? Deus. Mas como ele era uma pessoa humilde, ele disse: olha, conheço um homem, né? Como se não estivesse falando de si mesmo, que foi elevado, né? Você lembra que o apóstolo João, sendo também um apóstolo, para nos dar as revelações, né, do livro de Apocalipse, ele também sofreu um arrebatamento.
em espírito, um êxtase, né? Os sentidos dele de repente se acharam, né, em outros lugares, em outras regiões, de modo que ele, uma experiência tal que talvez ele se sentisse transportado para um lugar diferente do qual o seu corpo real está. Então não era, digamos assim, incomum o apóstolo, né, por ser um apóstolo, ter uma revelação desse tipo, né? Você lembra que Pedro também teve um êxtase no eirado, né, antes de ir para a casa de Cornélio, né? E assim por diante. Então, mas ele está dizendo que foi uma experiência espetacular, que ele foi ao mundo espiritual para ver e ouvir coisas que ele não podia referir, não era lícito, não era permitido, né? Então, lembrando que os apóstolos só ensinaram aquilo que Deus permitia, mas para eles terem a convicção que eles tinham, eles tiveram experiências assim com Deus. Aí ele diz, versículo 5: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas, o quê? Então agora ele diz, eu poderia me gloriar das grandezas, das revelações que eu recebi. Eu poderia contar para vocês cada coisa que Deus me contou, mas eu não vou usar isso para me gloriar. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Muito bem. Está vendo? Então Paulo está dizendo, eu poderia, né, como os religiosos fazem muito hoje nas suas denominações, eu poderia dar o meu testemunho. Não é isso? Eu poderia dar o meu testemunho, falar de mim, falar que eu sou de Deus, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que eu sou tal porque Deus falou para mim, não falou para vocês. Mas ele não quer atrair a atenção para si mesmo. Ele quer mostrar de fato onde está o poder que pode ser compartilhado não só por ele, mas por todos nós. Amém? Então ele diz, de tal modo, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo, em vez de falar das grandezas, ele vai dizer, eu vou falar das minhas fraquezas. Porque nas minhas fraquezas eu realmente posso me orgulhar, né? Realmente eu posso dizer que tipo de cristão eu sou, eu posso demonstrar se pelas atitudes que eu tenho nas minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas. E fraqueza aqui está no sentido de reconhecer a sua condição humana. Por mais que ele foi escolhido por Jesus, por mais que ele teve grandes revelações de Deus para entregar no princípio do cristianismo, ele ainda não deixava de ser o quê? Um homem. Como eu, como você. Amém? Então ele tinha fraquezas. E se ele não cuidasse das suas fraquezas, elas podiam, né, derrotá-lo, né, ou podiam tornar ele mais semelhante a Cristo Jesus. Amém? E é aí que nós podemos nos gloriar também nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, se elas nos fizerem semelhantes a Cristo Jesus. Porque se você está crescendo na imagem semelhante a Cristo, então isso é motivo de orgulho. Amém? Você está se orgulhando da coisa certa, porque é isso que realmente importa e vale a pena. Então ele disse, de tal modo, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe consigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo está dizendo, se eu me gloriar, se eu falar das minhas fraquezas, de como eu tenho suportado tudo por Cristo, então não serei insensato como aquelas pessoas
que se gloriam de mim mesmo. Porque eu vou dizer o quê? Vou dizer a verdade. Às vezes, ser verdadeiro não necessariamente quer dizer que você seja orgulhoso. Amém? Se é a verdade, então não necessariamente seja insensato se gloriar. Então, mas o que ele diz? Qual que é o costume dele? Abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo não quer que as pessoas... Paulo não quer ser o foco. Amém? Paulo quer dar o exemplo e ensinar sobre Cristo. Mas ele não quer tirar o foco de Cristo e colocar o foco em si mesmo. Amém? Então ele passa a dizer aqui, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então no final ele compreendia que ele não podia o quê? Se exaltar. Por mais que ele servisse a Cristo, por mais que ele pudesse dar o seu testemunho de vida, por mais que ele pudesse enumerar as razões porque ele era convicto de que era um apóstolo enviado por Deus, a única coisa que não pode ser feita é o quê? Se exaltar. Agora, Paulo conhecia qual o ensinamento de Jesus? Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Amém? E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então quer dizer, ele queria ser exaltado por Deus. Por isso, ele sabe que para que ele não se ensoberbesse, para que ele não fosse além, para que ele não começasse a falar de si mesmo, das coisas que só a ele foi revelado, então ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, enviado para esbofetear. Ele tinha o quê? Fraquezas. Coisas, problemas, dificuldades que o tornavam o quê? Humilde. Então, por que Deus não ia tirar esse espinho na carne de Paulo? Porque Deus não ia remover o mensageiro de Satanás de sua carne. Porque Paulo não deixaria de sofrer enquanto vivesse nesse mundo. Por quê? Porque aquilo ajudava o apóstolo. Amém? Então Deus não vai tirar de você um problema que te ajude. Deus não vai tirar de você uma dificuldade que te torna humilde. Eu fico pensando, se eu tivesse isso, aquilo outro, que os outros têm, será que eu seria essa pessoa assim? Eu fico imaginando, talvez não. Talvez não, talvez eu seria pior. Então eu não sei, na verdade, o que essa passagem prova é que Deus não quer e não vai retirar todos os nossos incômodos. Deus não quer e não vai nos livrar de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades. E algumas que vão se arrastar conosco pelo resto de nossas vidas. Porque aquilo vai nos tornar o quê? Humildes. Aquilo vai impedir que a gente se exalte. O problema não é outros nos exaltar. Qualquer pessoa pode te exaltar, desde que você não se exalte, tanto faz. Porque muita gente vai nos humilhar também, desde que você fique honrado na presença de Deus, tudo bem. Mas o ponto é, se você se exaltar, você peca. E Deus então não ia deixar que o seu servo fosse derrotado por si mesmo. Então ele permitiu o quê? Um espinho na carne. Então Deus não quer nos livrar de todos os nossos problemas.
Né? O que as religiões falsas ensinam? Entre aqui, todos os seus problemas serão resolvidos. Se você sente dor de cabeça, se você está cansado, se você é angustiado, se você é triste, se você está com raiva da mulher, se você bebeu, Tá sem dinheiro. você está sem dinheiro. Tá vendo? Tudo vai pra lá. Aí enche as igrejas dos homens. Por quê? Porque não é esse o plano de Deus. Deus não vai tirar uma coisa que está nos ajudando. Não é? Então é difícil entender isso, mas quando nós entendemos isso, nós vamos ficar felizes, mesmo com a situação difícil. Nós vamos ser pessoas felizes. Eu lembro uma vez eu estava andando no sol quente, descendo um barranco empoeirado, um sol tão quente, aquele sapato social apertado, e indo nos confins da terra ensinar a palavra para uma pessoa. E de repente, lembrando que outros estão em tão melhor condição, situação, eu pensei, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Porque é assim. Porque Deus não quer que nenhum servo verdadeiro dele chegue a se exaltar, porque só Deus pode ser exaltado. Amém? E aqui então, Paulo diz, para que ele não se... Então é interessante que ele compreendia o propósito. Quando você compreende o propósito de um sofrimento, quando você compreende o propósito de uma dificuldade, quando você compreende o propósito de uma restrição, de um problema, então você pode ser feliz ainda que o problema continue. Amém? Então ele entendia que o propósito era não se ensoberbecer. Porque se ele se exaltasse, pecaria, e aí realmente ele teria dado o pior exemplo que um apóstolo de Cristo poderia dar, que era o orgulho, a exaltação de si mesmo, porque quando nós exaltamos a nós mesmos, nós nos colocamos acima de Cristo Jesus. E ninguém pode estar acima da mensagem que leva. Ninguém pode estar acima de Cristo Jesus. Amém? Então, e aqui no versículo 8 ele diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Tá vendo? Então, quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando aquilo está te incomodando, um espinho na carne, quando você está sendo esbofeteado ou envergonhado por causa daquilo, ou parece que está não sendo perfeito a dar o exemplo que você precisa, então você faz o quê? Você ora a Deus, ó Deus, estou com essa dificuldade, muda minha mulher, muda meu marido, me muda de casa, me muda de cidade, me muda de condição financeira, me muda disso, me muda de minha doença. Então você pede. Agora aqui, como Cristo, Paulo pediu quantas vezes? E quando você ora sinceramente 3 vezes, então você pode às vezes compreender uma resposta, quando a resposta é não. Agora, quando Deus diz não, não quer dizer que Deus está sendo negativo. Se aquilo nos ajudar a crescer na imagem de Cristo, o não é positivo. Porque imagine se Deus atendesse todos os nossos pedidos. Será que nós estaríamos aqui? Será que eu estaria nesta sala hoje aqui com vocês, ensinando a palavra? Será que teríamos tido uma conversa no caminho sobre Jesus? Será que estaríamos servindo uns aos outros? Será que seríamos um exemplo de perseverança para outros? Se Deus tivesse atendido todos os seus pedidos, onde você estaria hoje? Talvez você estaria no auge, talvez você nem ligaria para nenhum de nós, talvez você estaria inacessível, não só a nós, mas a qualquer pessoa que precisasse de você. Entende? Então Deus disse não. E aí, o problema do povo religioso é que para eles Deus só tem uma resposta. É sim. Se Deus não diz sim, então continua. Então falta alguma coisa. Então tem um problema com a sua fé. Então você não orou direito. Ora direito.
Você não sai dessa, que aí você tem um problema com a sua fé. Você está sempre na mesma, então tem alguma coisa errada com você. Não tem nada errado. Nem com nós, nem com Deus. Eu já ouvi isso já. Está tudo dentro da vontade dele. E não há o que ser feito. A única coisa que há que ser feita é nos alegrarmos na vontade de Deus. Amém? Então é isso. Então Deus pode dizer não. Ele é soberano. Não é? Deus pode negar meus pedidos. Ele é soberano. Você nega pedido dos seus filhos muitas vezes. E Deus não pode fazer o mesmo conosco. Ainda mais quando Ele sabe que aquilo vai nos ajudar. Que aquilo está nos ajudando ou ajudando outras pessoas. Como é que a sua dificuldade, a sua doença, o seu sofrimento, a sua luta, a sua dor, as suas necessidades pode ajudar a você? Deus aqui trabalha, Ele que está te construindo. Amém? E isso pode ajudar outras pessoas. De tal forma que você não pode medir a dimensão da espiritualidade que está envolvida em tudo isso. Então nós precisamos compreender, amém? Quando Deus nos diz o quê? Não. Não. Mas Deus não diz não assim, não e vira as costas. Deus diz não, eu não vou te dar isso, mas eu estou com você. O que é mais importante do que não passar necessidades, privações, problemas e dificuldades? O mais importante do que não passar isso é continuar tendo a presença divina. Amém? É Deus não nos abandonar. Se Ele não nos abandonou, então podemos continuar com os mesmos problemas. Não tem problema se Ele está passando conosco por isso. Se Ele vai dar força para a gente. Então Davi disse nas suas tribulações: não me repulses da sua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Porque todo mundo já tinha abandonado ele, a situação estava calamidade, e o povo dizendo: Deus te abandonou, Deus te deixou. E ele disse: não, Deus, menos isso, tudo menos isso, tudo menos o Senhor me deixar. E a Bíblia fala que Jesus, nos dias da sua carne, quando ofereceu clamor e lágrimas, diz que ele foi atendido. Ele foi atendido. Mesmo que Deus disse também para ele: não, você vai para a cruz, mas você vai passar por isso. Eu vou te dar toda a força, toda a condição. Então o mais importante é o quê? É a presença divina. Então aqui na passagem, né, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ó, o apóstolo pedindo, você acha que Deus não vai atender? Então ele me disse, o que Deus disse: a minha graça te basta. Está vendo? Eu vou te sustentar. Se você falhar, eu vou te perdoar. Se você não tiver dias que você não vai aguentar, fique tranquilo, eu não vou te renegar por causa disso. Eu sei que é pesado. A minha graça te basta. O que você precisa para passar por isso é eu do seu lado. Amém? E é isso. Então, então quando você compreende que Deus nunca te abandona, Deus sempre está com você, Deus é o seu melhor amigo, Ele está sempre ao seu lado, Ele vai estar com você ainda que o problema perdure, então você vai aceitar o não. Amém? Porque Ele disse não, mas Ele não virou as costas. Ele disse não, mas Ele continua aí. Amém? Ele ainda vai te ajudar, Ele ainda vai te estender a mão. Então, a minha graça te basta. Mas Deus disse um motivo. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, como é que você pode ser tão pobre e tão rico? Não era assim? O apóstolo Paulo e os outros obreiros do primeiro século, né, sofreram e tudo, e ele disse: somos pobres, mas estamos enriquecendo um monte de gente. Porque a verdadeira riqueza é espiritual. Né? Então o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Como é que você pode ser doente e ter tanta vitalidade?
ter tanta alegria no rosto, enquanto os que têm saúde estão debilitados no seu espírito. Né? Porque é o poder de Deus, é o poder de Cristo. Então, qual é o poder? O poder é viver como Jesus. Esse é o alvo. Né? Ser como Jesus é o poder. Né? Se você vai passar pelas tribulações da vida como Jesus passaria, então o poder de Deus está trabalhando na sua vida. Amém? É isso, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você está, o sofrimento, as tribulações, as necessidades, se você está vivendo debaixo da graça de Deus e passando por tudo aquilo, né, como Deus quer que você passe, então, o que está sendo formado em vocês? Poder. Poder de Jesus. Então, no final, você está dando um exemplo para o mundo, um exemplo de como Jesus viveria se ele estivesse aqui. Amém? De como ele seria. Então, é o poder. Então, Deus está nos transformando. E ele usa tribulações, sofrimentos, necessidades, espinho na carne, uma tentação ou outra. Né? Eu lembro uma vez, uma pessoa pecou na igreja, aí pecou, ficou grave, o pecado apareceu, né? Aí aquela pessoa vai lá no prédio e fala e confessa, e alguns choram, e a igreja fica triste, e a pessoa admite, eu pequei. Mas sabe, foi por isso que Jesus morreu. Porque eu sou um pecador. Eu preciso do perdão dos pecados. Eu preciso dele. Amém? Então quando a pessoa chega nesse ponto, né, houve uma fraqueza, mas se a graça está